Conforme o feriado se aproximava, meus filhos disseram animados: finalmente, vamos este ano. Mas minha família respondeu friamente: não há lugar para vocês. Eu os confrontei, dizendo: vocês dizem a mesma coisa todo ano. Levam os filhos da Vanessa e até o cachorro dela. Minha irmã sorriu com desdém e respondeu: acho que eles só querem a família de verdade nas férias. Meus filhos sussurraram: tudo bem. Já estamos acostumados. Minha mãe riu e disse: ótimo. Sabia que vocês entenderiam. Da próxima vez, nem perguntem. É só para quem a gente ama. Fiquei em silêncio. Mas naquele ano, comprei uma cobertura em Nova York. Quando souberam, disseram: estamos arrumando as malas agora. Minha resposta veio durante o jantar de domingo, na casa dos meus pais, no início de outubro de 2024, o tradicional anúncio do Dia de Ação de Graças. Minha filha Emma, de 11 anos, com os cachos escuros do pai e o meu otimismo teimoso, quase pulava na cadeira enquanto minha mãe recolhia os pratos de sobremesa. Então, sobre a cabana deste ano, começou minha mãe, e o rosto de Emma se iluminou como manhã de Natal. Vamos finalmente? Perguntou meu filho Jacob. Aos 13, ele tentou parecer indiferente, mas eu vi a esperança em seus olhos. Mamãe trocou um olhar com o papai e depois com Vanessa, que estava do outro lado da mesa com um ar de quem havia ganhado na loteria. Bem, querida, acontece que não há espaço para vocês desta vez. As palavras bateram como um soco. O sorriso de Emma se desfez. O maxilar de Jacob se contraiu, do jeito que fazia quando tentava segurar as lágrimas. Coloquei a xícara de café sobre a mesa com cuidado, forçando-me a manter a calma. Mãe, você diz a mesma coisa todo ano. A cabana tem 6 quartos, e vocês levam os filhos da Vanessa e até o cachorro. Vanessa recostou-se na cadeira, olhando as unhas com indiferença teatral. Acho que eles só querem a família de verdade nas férias, Clary. Família de verdade? A frase pairou no ar como veneno. Vi os ombros de Emma se encolherem, e Jacob baixar o olhar. Meus lindos e bondosos filhos, que não fizeram nada de errado, a não ser nascerem de mim, e não da minha irmã. Tudo bem, sussurrou Emma, quase inaudível. Já estamos acostumados. Aquelas 4 palavras quebraram algo dentro de mim. Que tipo de mãe deixa os filhos se acostumarem com a rejeição da própria família? Mamãe riu, um som leve, descuidado. Ótimo. Sabia que você entenderia, querida. Da próxima vez, não peça. A viagem é só para quem a gente ama. Fiquei calada. O que eu poderia dizer que perfurasse tamanha crueldade disfarçada de normalidade? Papai nem olhava nos meus olhos. O marido da Vanessa, Mark, fingia estar ocupado no celular. Os filhos deles, Olivia e Mason, pareciam desconfortáveis, mas não disseram nada. Fomos embora logo depois. O caminho de volta foi silencioso, exceto pelos soluços contidos de Emma. Jacob olhava pela janela, o reflexo pálido no vidro. Mamãe, perguntou Emma quando chegamos em casa, por que a vovó e o vovô não nos amam? Não havia resposta que não partisse ainda mais o coração dela. Não era a primeira vez. Todo ano, havia algum evento de família do qual éramos deixados de fora. Os filhos da Vanessa tinham grandes festas de aniversário na casa dos meus pais. Os meus, um jantar no Plebeies. Quando Olivia se formou na escola primária, fizeram uma festa enorme no quintal, com castelo inflável e DJ. Quando Jacob se formou, recebemos apenas um cartão pelo correio. A diferença não era sutil. Era calculada. E devastadora. Já tentei conversar sobre isso. 3 anos atrás, chamei minha mãe para uma conversa séria e perguntei por que tratava meus filhos de forma diferente. Ela me olhou com aqueles olhos azuis frios e disse: você está sendo sensível demais, Clary. Amamos todos os nossos netos igualmente. Mas igualdade não se mede em palavras. Mede-se em ações, em convites, em quem é lembrado e quem é esquecido. As provas estavam em todos os lugares. Os filhos da Vanessa tinham fotos profissionais todos os anos, pagas pelos meus pais, exibidas com destaque pela casa. Os meus apareciam em uma única moldura, no banheiro de hóspedes, uma foto de 5 anos atrás que ninguém se importou em atualizar.
Quando Olivia perdeu o primeiro dente, minha mãe fez uma longa postagem no Facebook sobre a alegria de ver os netos crescerem. Quando Emma perdeu o dela, silêncio. Comecei a registrar tudo em um diário, há uns 18 meses, não por rancor, mas para confirmar que eu não estava imaginando. As anotações mostravam um padrão cruel. Janeiro de 2023, recital de dança da Olivia, toda a família presente. Fevereiro, exposição de arte da Emma Soil. Março, jogo de beisebol do Mason, meu pai saiu mais cedo do trabalho para ir abril, feira de ciências do Jacob, ninguém apareceu, mesmo com o convite enviado com antecedência. A diferença financeira também era gritante. No último Natal, Olivia ganhou um iPad Pro, roupas de grife e uma promessa de acampamento nos Hamptons. Emma ganhou um vale-presente de $50 da Target. Mason ganhou uma bicicleta nova e equipamentos de hóquei, cerca de $800 no total. Jacob recebeu um vale da Barnes & Noble e um suéter 2 números menor. Quando mencionei a desigualdade, mamãe ainda teve a ousadia de dizer, bem, a Vanessa sempre nos diz exatamente o que os filhos querem. Você nunca se comunica direito. Eu mandava listas detalhadas, links, até ligava. Comunicação não era o problema. A vontade de demonstrar amor era. Minha terapeuta, doutora Sarah Shane, que comecei a ver 2 anos depois do divórcio, já tinha me alertado sobre essa dinâmica. Algumas famílias têm hierarquias estabelecidas quase impossíveis de quebrar, explicou numa sessão. Eles te colocaram no papel da mãe solteira que luta, a que errou. E sua irmã é a filha dourada. Esses papéis se reforçam porque servem a um propósito emocional. Que propósito? Perguntei, amarga. Para seus pais, é simples. Vanessa faz com que eles pareçam bem. Ela é a história de sucesso de que eles podem se orgulhar. Você é a complicação, o lembrete de que as coisas nem sempre saem como planejado. Não é justo, e não é culpa sua, mas é assim que eles escolheram estruturar o próprio mundo. Eu pensava nessa conversa constantemente. Meus pais sempre valorizaram mais as aparências do que a autenticidade. A casa deles era impecável, o jardim perfeitamente cuidado, a agenda social repleta de eventos em clubes e galas de caridade onde poderiam ser vistos pelas pessoas certas. Vanessa se encaixava perfeitamente nesse mundo. Eu não. Meu divórcio foi particularmente embaraçoso para eles. Tom me deixou por uma instrutora de yoga de 23 anos, um clichê tão absurdo que poderia até ser engraçado, não fosse pelo fato de ter destruído minha vida. Mas, em vez de me apoiar, minha mãe chegou a dizer, o que você fez para afastá-lo, Clary, como se a infidelidade dele e o abandono da família fossem minha culpa. O pior era ver meus filhos internalizarem a rejeição. Emma parou de pedir para ir à casa da vovó por volta dos 8 anos. Jacob deixou de mencionar suas conquistas aos avós aos 10, pois aprendeu que eles simplesmente não se lembrariam. Eles desenvolveram uma espécie de casca protetora, uma armadura emocional que me partia o coração cada vez que eu via. Lembrei da festa de aniversário de 10 anos da Emma, em fevereiro de 2023. Eu havia convidado toda a família, esperando que fossem celebrar com ela. Vanessa hesitou, depois cancelou na manhã da festa porque Mason tinha um jogo decisivo. Mamãe e papai vieram, mas saíram após 30 minutos, pois tinham outros planos. Emma apagou as velas com lágrimas nos olhos, tentando sorrir para os poucos amigos da escola que compareceram. Naquela noite, a encontrei chorando em seu quarto. Eu queria que a vovó me amasse tanto quanto ama a Olivia, ela sussurrou. Não tive como confortá-la porque não podia prometer algo que estava fora do meu controle. Vanessa sempre foi a filha dourada. Casou-se aos 24 com um bem-sucedido empresário imobiliário. Eu casei-me com Tom, professor, aos 26 e me divorciei aos 29 quando ele decidiu que nosso casamento limitava seu potencial. Vanessa tinha 2 filhos perfeitos que jogavam futebol e tocavam violino. Meus filhos eram igualmente maravilhosos, mas não tinham um pai rico levando-os a eventos em clubes na Europa todo verão. Eu tinha 39 anos, 10 anos após o divórcio, e passei toda essa década reconstruindo minha vida enquanto era tratada como decepção da família. Dinheiro fala, aparentemente. Mesmo em família, especialmente em família. Naquela noite, depois de colocar Emma e Jacob na cama com promessas de um dia de ação de graças especial só nosso, sentei-me à mesa da cozinha e tomei uma decisão.
Eu estava cansada de ser a filha esquecida, cansada de assistir meus filhos aprenderem que o amor era condicional e que não eram suficientes. O que minha família não sabia é que eu vinha, silenciosamente, construindo patrimônio há anos. Minha posição como analista financeira sênior na Morrison & Associates trazia um salário substancial, que eu investia com sabedoria. Recebi uma herança significativa de minha avó materna, que faleceu 3 anos antes, dinheiro que investi em fundos de índice e fundos imobiliários. O acordo do divórcio incluía a parte da casa que era de Tom, que refinanciei a juros baixos e paguei agressivamente. Vivi modestamente, dirigindo um SUV de 7 anos, colocando cada centavo extra para garantir a segurança do futuro dos meus filhos. Abri meu laptop e comecei a pesquisar. Trabalhando como analista financeira sênior há 7 anos, fora promovida a vice-presidente há 6 meses, com um salário anual de $280 mil. Somando meus investimentos já acima de $1 milhão, a herança da avó de 400 mil investida com cuidado e a valorização da minha casa atual, tinha opções que minha família desconhecia. Às 3 horas da manhã, encontrei exatamente o que procurava, uma cobertura em Manhattan, Upper West Side, com janelas do chão ao teto de frente para o Central Park. 3 quartos, 3 suítes e meio banheiro, cozinha de chefe e um terraço ao redor. O prédio tinha porteiro, academia e deck na cobertura. Era linda, moderna e estava listada por 3,2 milhões. Com a entrada de 1 milhão e meu bom crédito, a hipoteca seria viável no meu novo salário. Fiz a oferta naquela terça-feira. Na sexta, foi aceita. Garantir a cobertura parecia surreal, como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa. O corretor de hipoteca conferia meus dados diversas vezes, surpreso por uma mãe solteira qualificar para tal imóvel. Tive de apresentar documentação extensa, declarações de imposto, extratos de investimento, comprovação de emprego, registros bancários provando a herança da avó e como ampliei. Tudo conferia. Construi essa segurança em silêncio, com método, sem alarde ou conhecimento da família. Durante a visita ao imóvel vazio, caminhei sozinha, ouvindo meus passos ecoarem no piso de madeira. O quarto principal tinha um closet maior que o quarto atual de Emma. A cozinha tinha 2 fornos, adega e bancadas de quartzo de alta tecnologia que nunca manchavam. O terraço abraçava 2 lados da unidade, com vistas de tirar o fôlego. Fiquei ali imaginando Emma pintando sob a luz dourada da tarde e Jacob arremessando bolas na quadra que pesquisei 6 quarteirões abaixo. Ambos crescendo numa cidade que celebra ambição e possibilidade em vez de conformismo e decepção. Minha advogada, Patrícia Mendes, cuidou dos detalhes do fechamento. Uma mulher afiada, na casa dos 50, que já lidara com meu divórcio e compreendia dinâmicas familiares melhor que muitos terapeutas. Quando lhe contei minha razão para mudar, ela assentiu com compreensão: bom para você. Muitas pessoas permanecem em situações tóxicas por obrigação. Sua única obrigação é para com esses filhos. Perguntei se estava sendo mesquinha. Minha irmã insistia que era vingança. Ela disse: não é vingança escolher você mesma. Vingança seria comprar o imóvel só para se mostrar. Você está fazendo isso para dar uma vida melhor aos seus filhos. Isso é boa maternidade. Essas palavras me acompanharam nas noites de dúvida. Porque havia momentos, tarde da noite, em que a enormidade do que eu estava fazendo me atingia. Eu questionava tudo. Eu estava sendo precipitada? Reagindo demais? Tomando uma decisão permanente baseada em uma dor passageira? Mas então eu me lembrava da voz de Emma dizendo: já estamos acostumados, e sabia que estava fazendo a coisa certa. Crianças nunca deveriam se acostumar com a rejeição de quem supostamente deveria amá-las incondicionalmente. Não contei nada a ninguém. Entreguei meu aviso no escritório regional em meados de novembro, oferecendo-me para ficar até o fim de janeiro para garantir uma transição tranquila. Organizei tudo discretamente, a hipoteca, a escolha da empresa de mudança, pesquisando sobre a transferência escolar de Emma e Jacob. As escolas de Manhattan eram muito competitivas, mas as notas excelentes de Jacob e suas conquistas no basquete faziam dele um candidato atraente para o 8º ano. O portfólio artístico de Emma era tão impressionante que a diretora da escola para onde eu pretendia transferi-la me telefonou pessoalmente dizendo que ficariam encantados em recebê-la para o 6º ano a partir de fevereiro. Já pesquisava vagas em Nova York, e a Morrison tinha um escritório em Manhattan que tentava me contratar há 2 anos. Fiz algumas ligações.
Eles ficaram empolgados. O diretor-gerente, Robert Klein, viu ao atender minha ligação. Estou tentando trazê-la para cá desde 2022. O que finalmente mudou sua decisão? Perguntei-lhe simplesmente, estou pronta para algo maior. A oferta veio em uma semana, aumento de 20% no salário, melhores benefícios, bônus de realocação suficiente para cobrir 2 vezes os custos da mudança, e uma posição de liderança para a qual eu estava mais do que qualificada, mas que fora ignorada no escritório regional. Você deveria ter ocupado essa posição há anos, disse Robert numa ligação de negociação. Vi seu trabalho. Você é a melhor analista que temos em toda a divisão leste. Aquele pequeno escritório não merecia você. Aquelas palavras me atingiram mais do que esperava. Quantas vezes eu me diminui para caber? Quantas vezes aceitei menos porque me disseram, de forma implícita ou explícita, que eu deveria me contentar? Mudávamos no fim de janeiro, logo após meu período de aviso terminar. Ano novo, vida nova, cidade nova onde meus filhos poderiam recomeçar sem o peso da rejeição familiar. O fechamento da compra estava marcado para meados de dezembro. Passei as semanas seguintes organizando tudo, livrando a casa de coisas desnecessárias, pesquisando escolas e planejando a logística. Emma e Jacob sabiam que mudaríamos, mas não conheciam os detalhes, queria surpreendê-los. Enquanto isso, meu telefone permanecia notoriamente silencioso. Mamãe ligou uma vez para lembrar que eles sairiam para a cabana no dia anterior ao Dia de Ação de Graças e voltariam na segunda-feira seguinte. Não perguntou sobre nossos planos. Nunca perguntava. Vanessa postava constantemente no grupo da família em suas redes sociais públicas, que eu ainda acompanhava por uma curiosidade quase mórbida, com fotos do traje de esqui que comprará para os filhos. A mensagem dizia, preparando-nos para nossa tradicional viagem à montanha. Mal posso esperar pelo tempo em família. Eu não respondi. Chegou o dia de Ação de Graças. Preparei peito de peru, purê de batatas, vagem e torta de abóbora feita do zero. Comemos na sala de jantar, com velas acesas e música. E eu disse a Emma e Jacob que eles eram amados, que eram suficientes, que às vezes famílias se quebram, mas que isso não significa que nós estaríamos quebrados. Você está triste por não estarmos na cabana? Perguntou Emma. Não, meu bem, respondi honestamente. Estou exatamente onde quero estar. Dezembro chegou com ventos frios e noites mais longas. O fechamento da cobertura transcorreu sem problemas. Estive no espaço vazio com o corretor de imóveis, olhando o parque lá embaixo e a cidade brilhando em todas as direções, e senti algo que não sentia há anos, possibilidade. Tirei uma foto do terraço e postei na minha conta pessoal no Facebook. Eu quase não usava redes sociais, talvez postando algo a cada poucos meses, o que fez esse post ter mais impacto. A legenda foi simples, novo capítulo começa. Rumo a NYC. Mudança no fim de janeiro. Os comentários começaram em minutos, amigos me parabenizando, antigos colegas animados com meu retorno à cidade, velhos colegas de faculdade perguntando se poderiam visitar. Meu telefone tocou dentro de uma hora. Mamãe, que devia ter ativado notificações para minhas postagens, disse, Clareire, o que é isso sobre Nova York? Respondi simplesmente, comprei uma cobertura. Vamos mudar no fim de janeiro, depois que meu aviso terminar no trabalho. Ela ficou em silêncio. Uma cobertura em Manhattan? Como você consegue pagar? Eu consigo, sim, mãe. Eu me esforcei muito. Houve uma pausa longa. Bem, parece tudo tão repentino. Você não disse nada antes. Não achei que teria interesse. Você está muito ocupada com a família da Vanessa. Outra pausa. Mais fria desta vez. Não é justo, Clary, não é? Quando foi a última vez que perguntou pelos meus filhos, pela minha vida? Ela não respondeu. Não sabia. Papai ignorava em que série Emma estava. Mamãe não sabia que Jacob havia ficado no quadro de honra 3 trimestres seguidos, nem que Emma ganhará a competição de arte da escola. Vamos ter que visitar quando você se instalar, disse minha mãe, com um tom que reconheci, calculista. Talvez, respondi sem compromisso. Ela desligou rápido. 10 minutos depois, Vanessa ligou. Então, você comprou um imóvel em Nova York?
Isso é um belo humble brag, Clary. Então Vanessa disse, com um tom de ironia. Não é um orgulho exibido. É minha vida. Imóveis em Manhattan não são baratos. Papai disse que você deve ter feito uma hipoteca enorme. Minha vida financeira é assunto meu. Vanessa suspirou. Deus, você não precisa ficar tão defensiva. Só estou dizendo que o momento é curioso. Logo depois das festas, comprar algo tão chamativo, parece que você quer provar alguma coisa. Quase ri. A única coisa que estou provando é que meus filhos merecem um recomeço em um lugar onde realmente são valorizados. O que isso significa? Ela perguntou. Significa que estamos cansados de aceitar migalhas desta família. Cansados de sermos o pensamento secundário. Os que não se encaixam completamente. Os que não merecem sequer um convite para a cabana. Meu Deus, você ainda está amarga por causa do Dia de Ação de Graças. Clary, cresça. Nem tudo gira em torno de você. Você tem razão, respondi baixinho. Não é sobre mim. É sobre Emma e Jacob, que passaram anos vendo a avó favorecer os filhos da Vanessa. É sobre a mensagem que todos vocês enviaram a eles, que são menos importantes, menos amados, menos dignos. Então, sim, estou levando-os a um lugar melhor. Desliguei antes que ela pudesse responder. O Natal foi silencioso, mas aconchegante em nossa casa. Aluguei uma árvore linda e a decoramos juntos, assistindo filmes antigos. Dei a Emma e Jacob seus presentes na véspera de Natal, fotos emolduradas da cobertura, brochuras das novas escolas e cartas explicando por que estávamos nos mudando e o quanto eu os amava. Emma chorou lágrimas de felicidade. Jacob me abraçou por um minuto inteiro, sem soltar. Tem terraço? Emma perguntou, olhando as fotos. Gigante. Dá para ver todo o Central Park, e vamos realmente morar lá? Em poucas semanas. Jacob me olhou seriamente. Mãe, é por causa da vovó e do vovô? Escolhi minhas palavras com cuidado. Isso é porque vocês dois merecem mais do que tivemos aqui. Merecem estar com pessoas que celebram vocês, não apenas os toleram. Essa mudança é para dar oportunidades a vocês e mostrar que não precisamos de pessoas que não veem o quanto vocês são incríveis. Na manhã de Natal, diferente de outros anos em que iríamos até a casa dos meus pais para uma troca de presentes desconfortável, ficamos em casa, de pijama, bebendo chocolate quente e observando a neve cair. Surpresa! Disse mamãe alegremente, segurando sacolas de compras. Pensamos em passar a manhã de Natal juntos este ano, já que vocês vão embora em breve. Fiquei na porta, bloqueando a entrada deles. Vocês não ligaram antes. Queríamos que fosse uma surpresa, disse Vanessa, com um sorriso que não chegava aos olhos. Mark comentou, Clary, estávamos conversando e percebemos que ainda não vimos seu novo lugar. Claro que você ainda não se mudou, mas adoraríamos saber mais. É manhã de Natal, estávamos no meio de abrir presentes. Perfeito, disse mamãe, avançando com desenvoltura. Podemos nos juntar a vocês. Eles entraram, e observei as expressões das crianças mudarem de felicidade para confusão cautelosa. Isso era inédito. O Natal sempre fora na casa dos meus pais, e nós geralmente éramos uma lembrança tardia, chegando depois que a celebração principal com a família da Vanessa já tinha acabado. A tarde foi desconfortável e forçada. Eles fizeram comentários curiosos sobre as fotos da cobertura, perguntando detalhes sobre metragem, comodidades do prédio e vizinhança. Papai quis saber sobre aspectos financeiros, fazendo perguntas incisivas sobre meu salário e entrada, questões que desviei. Vanessa repetia comentários sobre minha coragem em assumir um imóvel tão caro, como parecia arriscado, e como ela nunca suportaria esse tipo de pressão. Mark me encurralou na cozinha. Olha, Clary, eu trabalho com imóveis. O mercado de Manhattan está complicado agora. Se você precisar de conselho para desistir dessa compra, talvez eu possa ajudar a negociar. O fechamento já aconteceu há 2 semanas, disse firme. Estamos nos mudando. Está resolvido. Só estou dizendo que Manhattan é caro. Só as taxas de manutenção num lugar assim podem chegar a 34 mil por mês, sem contar impostos e utilidades. Estou ciente de todos os custos, Mark. Posso pagar.
Ele levantou as mãos. Ei, sem julgamento. Só estou surpreso que você tenha conseguido fazer isso. Mas ele não estava tentando ajudar. Nenhum deles estava. Estavam tentando entender como a decepção da família de repente havia dado um salto para um sucesso que eles não conseguiam compreender. Eles saíram por volta das 15 horas, mas as ligações e mensagens continuaram nas semanas seguintes. Mamãe queria saber se teríamos espaço para visitantes. Vanessa enviou links de artigos sobre taxas de criminalidade em Manhattan. Papai me enviou e-mails questionando se eu realmente tinha pensado em tudo financeiramente. O ano novo chegou. Meu último dia no escritório regional foi em 31 de janeiro de 2025. Meus colegas organizaram uma pequena despedida, genuinamente felizes pela minha promoção e mudança. Vários admitiram que sempre acharam que eu era superqualificada para a posição. O caminhão de mudança chegou no dia 30 de janeiro para embalar tudo. Nossa casa parecia vazia e estranha com tudo dentro de caixas. Os novos proprietários tomariam posse em 3 de fevereiro, o que nos dava alguns dias de folga. Ficaríamos uma noite em hotel e no dia 31 dirigiríamos até Nova York. No dia 31 de janeiro dirigimos até Nova York no meu SUV, a excitação das crianças aumentando a cada quilômetro. Quando finalmente chegamos ao prédio por volta das 16 horas e o porteiro nos cumprimentou pelo nome, a boca de Emma se abriu. Moramos aqui. Moramos aqui. O prédio parecia saído de um filme. O saguão tinha piso de mármore, lustres de cristal e flores frescas dispostas em enormes vasos. O porteiro, Marcos, era um homem gentil na casa dos 60 anos, crescido no Harlem, com histórias sobre o bairro que prometeu compartilhar. A portaria funcionava 24 horas. Havia uma sala para encomendas, espaço para bicicletas e um lounge residencial digno de um hotel de luxo. A subida até o 23º andar no elevador parecia entrar num sonho. Emma segurava minha mão, com os olhos arregalados. Jacob tentou manter a postura, mas eu vi seu reflexo nas portas polidas do elevador, ele estava sorrindo. Quando destranquei a porta e entramos, o sol da tarde de janeiro invadia aquelas enormes janelas, fazendo tudo brilhar. Os móveis haviam sido entregues 2 dias antes, e contratei uma empresa de decoração para organizar tudo e fazer o lugar parecer lar imediatamente. Nosso sofá parecia pequeno na sala ampla. Nossa mesa de jantar, que parecia generosa em nossa antiga casa, mal preenchia um canto da área de jantar, mas era nossa. Cada centímetro dela. Emma correu direto para o terraço, pressionando as mãos contra as portas de vidro. Destranquei para ela, e ela saiu, soltando um suspiro ao sentir o vento frio no rosto. O parque se estendia lá embaixo, as árvores nuas e elegantes no inverno, corredores pelos caminhos, a cidade erguendo-se em todas as direções. Mamãe, é o Central Park? Perguntou ela, com a voz baixa de admiração. É sim, amor. Podemos ir caminhar lá sempre que quiser. Na primavera, tem uma área chamada The Humble que é linda para desenhar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Isso é realmente nosso. É realmente nosso, meu bem. Você começa a escola na segunda-feira. Jacob havia encontrado seu quarto e estava junto à janela, olhando para o sul, em direção ao Skylline de Midtown. Eu consigo ver o Empire State Building do meu quarto. Gritou ele, empolgado. Fui até ele e passei o braço sobre seus ombros. Ele havia crescido 3 centímetros no último ano, passando por aquilo que seu pediatra chamava de grande surto de crescimento. Meu bebê estava se tornando um jovem, e ele merecia fazer isso em um lugar onde se sentisse valorizado. Está tudo bem? Perguntei baixinho. Ele assentiu, ainda olhando à vista. Eu tinha medo de me empolgar demais. Pensava que algo daria errado, que talvez não mudássemos mesmo, ou que não fosse tão bom quanto nas fotos. Mas mãe, isso é insano. Parece que não somos pessoas que podem morar em lugares assim. Agora somos, respondi firmemente. Sempre fomos. Só precisávamos estar em um lugar que reconhecesse isso. Naquela primeira noite, pedimos pizza em um lugar recomendado pelo Marcos e comemos no chão da sala enquanto o apartamento se enchia com o som da cidade, sirenes ao longe, o rugido do trânsito, aquele ruído peculiar da vida urbana que eu sentia falta mais do que percebia.
Eu cresci em Filadélfia antes dos meus pais se aposentarem nos subúrbios, e algo naquela energia citadina parecia voltar para casa. Emma quis abrir suas caixas de material artístico imediatamente, então montamos um canto do quarto dela como estúdio provisório. Jacob descobriu que o prédio tinha uma quadra de basquete no terraço e me fez prometer que subiríamos lá no dia seguinte. Servi-me uma taça de vinho e sentei no terraço com meu casaco, observando as luzes da cidade começarem a brilhar com a chegada da noite. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Vanessa. Mamãe disse que você realmente foi em frente com a mudança. Parabéns, eu acho. Não respondi. Não havia nada que eu pudesse dizer que não fosse gasto em vão. Veio outra mensagem, desta vez do meu pai. Espero que a mudança tenha sido tranquila. Avise-nos quando estiverem instalados. Avise-nos quando estiverem instalados, como se tivessem sido solidários. Como se tivessem ajudado de alguma forma. Como se tivessem direito ao meu tempo ou energia. Depois de tudo. Silenciei meu celular e voltei para dentro, onde Emma mostrava a Jacob seus planos de decorar o quarto, enquanto ele explicava sobre uma instalação de treinamento de basquete que descobrira online, dita a melhor da cidade. As vozes dele se sobrepunham com entusiasmo, com possibilidades, com uma esperança despreendida que eu não ouvia há anos. Isso era o som da liberdade. Isso era o que significa escolher a si mesmo. E apesar da enorme hipoteca, apesar da incerteza de recomeçar, apesar de tudo que eu deixará para trás, eu nunca me sentirá tão certa de uma decisão na vida. Passamos a véspera de Ano Novo no terraço, enrolados em cobertores, assistindo aos fogos explodirem sobre a cidade. Emma adormeceu encostada no meu ombro. Jacob ficou acordado, observando tudo com maravilha. Meu celular não parava de vibrar. Mensagens em grupo da minha família perguntando quando poderiam visitar, dizendo como estavam animados para conhecer o lugar, fazendo planos sem minha concordância. Finalmente, às 23h45, mamãe ligou diretamente. Clary, estamos tentando falar com você. Quando podemos ir aí? Estamos arrumando as coisas agora. Pensei, talvez no próximo fim de semana. Poderíamos fazer uma viagem em família para a cidade. Olhei para minha filha dormindo, para o rosto tranquilo do meu filho, para a cidade cintilando diante de nós como uma promessa. Não, disse simplesmente. O quê? Ela perguntou. Não. Você não vai nos visitar. Não no próximo fim de semana. Nem no próximo mês. Nem tão cedo. Clary, não seja ridícula. Somos família. Engraçado como isso funciona. Somos família quando isso lhes convém. Quando querem algo. Mas não éramos família suficiente para um convite para a cabana. Não éramos família suficiente para festas de aniversário, formaturas e jantares de domingo onde importássemos. Isso é por causa do Dia de Ação de Graças. Clary, você está sendo mesquinha. Talvez eu esteja. Ou talvez eu finalmente esteja entendendo o meu valor e o valor dos meus filhos. Talvez eu esteja cansada de aceitar migalhas e fingir que é suficiente. Queremos ver nossos netos, disse mamãe, com a voz endurecendo. Você teve anos para vê-los. Escolheu não ver. Escolheu os filhos da Vanessa em vez dos meus, consistentemente e deliberadamente. Disse a Emma, na cara dela, que a cabana era para pessoas que amávamos. Lembra disso? Lembra como ela ficou? Silêncio. Não há espaço para vocês aqui, eu disse, ecoando suas palavras de meses atrás. Este espaço é só para as pessoas que amamos. A verdadeira família. Vocês não podem nos punir para sempre. Não estou punindo vocês. Estou protegendo meus filhos de mais mágoas. Talvez um dia, se vocês reconhecerem o que fizeram e mudarem de verdade, possamos reconstruir algo. Mas agora, vocês estão curiosos sobre a cobertura, sobre o meu sucesso, sobre o que podem tirar dessa situação. Não estão curiosos sobre a arte da Emma ou as conquistas do Jacob ou como eles se sentiram todos esses anos sendo tratados como inferiores. Eu nunca. Você fez sim. Com certeza fez. E até que admitam isso e se esforcem para mudar, acabamos com relações unilaterais. Desliguei antes que ela pudesse responder. Vanessa mandou mensagem minutos depois.
Uau, muito madura, Clary. Você vai mesmo impedir as crianças de verem os avós por causa de umas férias idiotas? Respondi uma vez, nunca foi sobre férias. Foi sobre anos mostrando aos meus filhos que eles não eram suficientes. Cansei desse capítulo. Não me procurem a menos que estejam prontos para uma conversa honesta sobre como nos trataram. Então silenciei o grupo da família. Os fogos chegaram ao ápice à meia-noite, o céu explodindo em cor e luz. Emma se mexeu, acordando, piscando para a exibição. Ano novo feliz, meu amor, eu sussurrei. Ano novo feliz, mãe. Ela sorriu sonolenta. Este já é o melhor ano de todos. Jacob ergueu seu chocolate quente em um brinde. Há novos começos. Há novos começos, ecoei. As semanas seguintes foram um turbilhão de adaptações. Emma começou na nova escola e logo entrou para o clube de arte. Jacob tentou uma vaga no time de basquete e conseguiu. Minha nova posição no escritório da Morrison em Manhattan era desafiadora, mas recompensadora, e meus colegas foram acolhedores. Construímos uma vida verdadeira, não vivida à sombra da rejeição familiar. Explorávamos a cidade todo fim de semana. Jantávamos no terraço. Fizemos novos amigos no prédio. Emma se aproximou de uma menina do quinto andar que também adorava pintar. Jacob criou laços com vizinhos jogando basquete nos campos próximos. Meu telefone ficou quase sempre silencioso em relação à minha família. Meu pai enviou um e-mail pedindo desculpas caso alguma vez me fizessem sentir indesejada, um esforço próximo de reconhecimento, embora mínimo. Eu não respondi. Mamãe tentou outra abordagem, enviando presentes caros para os aniversários das crianças em fevereiro e abril, claramente feitos para impressionar. Emma e Jacob foram educados, mas indiferentes, haviam aprendido que amor não se compra, especialmente como um pensamento tardio. Vanessa ficou em completo silêncio depois que eu não respondi às suas mensagens. Soube por um amigo em comum que ela dizia às pessoas que eu havia mudado desde que me mudei para Nova York, que o sucesso havia me tornado fria. Eu não me importava. Pela primeira vez em anos, genuinamente não me importava com o que minha família pensava de mim. Em maio, mamãe apareceu no meu prédio sem avisar. O porteiro ligou para avisar, e eu considerei negar sua entrada. Mas Emma estava na casa de uma amiga e Jacob no treino de basquete. Eu poderia lidar com isso sozinha. Ela parecia menor de alguma forma, de pé no meu hall, usando sapatos discretos e um cardigan, mais velha, incerta. Que lugar incrível, disse ela, olhando ao redor. Ele nos cabe, Clary. Tenho tentado falar com você há meses. Eu sei, falei, e ela estremeceu com meu tom seco. Queria pedir desculpas de verdade. Não como o e-mail do seu pai. Esperei. Não percebi como estávamos tratando você e as crianças. Ou talvez eu percebesse e não quisesse admitir. Ela apertou a alça da bolsa. A Vanessa sempre foi mais fácil para mim. Ela se casou bem. Tem a vida perfeita. Nunca precisou de nós. Você lutou após o divórcio. E eu acho que senti inveja disso. Inveja de que você precisasse de ajuda. De que sua vida não fosse limpa e perfeita. Então você puniu meus netos pelo meu divórcio. Naquela época eu não via assim. Mas sim, foi exatamente isso que fiz, ela admitiu, olhando-me com lágrimas nos olhos. Sinto muito, Clary. Sinto muito por fazer Emma e Jacob se sentirem indesejados. Sinto muito por ter escolhido conveniência e aparência em vez de ser uma boa avó para todos os meus netos. Crucifiquei os braços. Por que agora? Por que pedir desculpas só depois de tantos meses? Porque sinto falta de vocês. Sinto falta deles. E porque a vida da Vanessa não é tão perfeita quanto parecia. Ver ela lutar me fez perceber o quanto priorizei imagem em vez de essência. Ela enxugou os olhos. Mark perdeu o emprego. Eles estão passando por problemas. Ela me liga chorando toda noite. E eu estou lá para ela porque é isso que mães fazem. Mas eu deveria ter estado aí para você também o tempo todo. Para Emma e Jacob. Eu deveria ter. Concordei. Mas você não esteve.
E um pedido de desculpas não apaga anos de mágoa. Eu sei. Não estou pedindo perdão imediato. Estou pedindo uma chance de fazer melhor. De realmente ser avó dos seus filhos, se eles permitirem. Pensei nas palavras sussurradas da Emma, estamos acostumados com isso. Pensei na reserva cuidadosa do Jacob em encontros familiares, sempre se preparando para a decepção. Pensei em como eles floresceram nesses meses longe da crueldade casual. Preciso falar com Emma e Jacob, falei finalmente. Eles vão decidir se querem você em suas vidas e em qual intensidade. Se disserem não, você respeita. Se disserem sim, você aparece consistentemente. Sem mais favoritos, sem mais comparações, sem mais tratá-los como inferiores aos filhos da Vanessa. Eu prometo. As palavras são fáceis, mãe. O que importa são as ações. Se você voltar aos velhos padrões, estaremos permanentemente encerrados. Ela sentiu, agora chorando abertamente. Eu entendo. Obrigada por ao menos considerar. Eu não a abracei. Ainda não estava pronta para isso. Mas a acompanhei até a porta e disse que ligaria depois de falar com as crianças. Naquela noite, sentei Emma e Jacob e expliquei tudo. As reações foram mistas. Emma estava cautelosamente esperançosa. Jacob estava cético, mas disposto a tentar. Uma chance, disse ele com firmeza. Se ela errar de novo, acabou. Justo, respondi. Começamos devagar. Chamadas de vídeo uma vez por semana. Mamãe realmente fazia perguntas, lembrava respostas, mostrava interesse genuíno. Quando Emma falou sobre sua exposição de arte na escola, ela quis saber data e horário. Quando Jacob comentou sobre seu torneio de basquete, ela perguntou o placar. Em junho, convidamos ela para visitar por um fim de semana. Só ela, não toda a família. Ela ficou em um hotel próximo e passou os dias conosco, almoçando e jantando conosco, caminhando pelo parque, assistindo ao jogo de Jacob. Observou Emma pintar no terraço, com o sol da tarde fazendo seus cachos brilharem em tons cobre. Ela é talentosa, disse mamãe suavemente. Sempre foi, respondi. Você é que nunca prestou atenção. Eu sei. Me desculpe. No fim de semana, Emma abraçou para se despedir. Jacob apertou sua mão educadamente. Foi um começo. Papai nos visitou separadamente em julho, sério e desconfortável com emoções, mas claramente tentando. Ensinou alguns movimentos de basquete para Jacob, levou Emma a uma loja de material de arte, comprou pincéis caros para ela e disse-me, durante um café, que se orgulhava do que eu havia construído. Vanessa nunca procurou contato. Soube por mamãe que ela ressentia meu sucesso, acreditava que tive sorte com o Pentoso e me culpava pela divisão familiar. Eu não senti nada com isso. Ela fez suas escolhas. O planejamento anual do Dia de Ação de Graças começou em setembro, com mamãe perguntando timidamente se consideraríamos nos juntar a eles na cabana este ano. Ela já havia dito a Vanessa que haveria regras, sem cachorro, sem favoritismo, tratamento igual ou ninguém iria. Emma e Jacob olharam para mim. A decisão era deles. Podemos pensar a respeito? Perguntou Emma. Claro, disse mamãe rapidamente. Sem pressão. Decidam o que quiserem. Conversamos em família. As crianças estavam divididas entre querer se sentir incluídas e temer a decepção. E se voltar a ser como antes? Perguntou Jacob. Então nós vamos embora, respondi simplesmente. Não estamos mais presos. Agora temos escolhas. Temos um lar que é nosso, uma vida que construímos. Eles não têm poder sobre nós, a não ser que demos a eles. No fim, decidimos fazer o Dia de Ação de Graças nós mesmos, no Pentose, sob nossas próprias condições, com as pessoas que consistentemente estiveram conosco. Convidamos mamãe e papai. Convidamos vizinhos que se tornaram amigos. Convidamos a professora de arte da Emma e o treinador de basquete do Jacob. Não convidamos Vanessa. Mamãe perguntou sobre isso e eu fui honesta. Ela não pediu desculpas. Não reconheceu o que fez. Enquanto não fizer, não é bem-vinda em nosso espaço. É sua escolha, disse mamãe,
embora eu pudesse ouvir a decepção em sua voz. Foi exatamente como se fosse sua escolha todos os anos excluir meus filhos da cabana. Ela aceitou isso. O dia de ação de graças no Pentose foi lindo. Cozinhamos juntos, rimos juntos, agradecemos pelos novos começos, pelas segundas chances e pela coragem de sair de situações tóxicas. Emma disse que era grata pela nova escola. Jacob disse que era grato pelos recomeços. Eu disse que era grata pelos meus filhos que suportaram a rejeição com dignidade e que mereciam tudo de bom que viesse. Mamãe chorou um pouco e agradeceu por tê-la incluído. Papai cortou o peru e contou piadas ruins que fizeram todos suspirarem. Comemos no terraço sob lâmpadas de aquecimento, com a cidade brilhando ao nosso redor, o parque abaixo como uma promessa cumprida. Meu celular vibrou com uma mensagem da Vanessa. Ouvi dizer que vocês comemoraram o dia de ação de graças sem nós. Muito maduro, Clary. Eu deletei a mensagem sem responder. Mais tarde, enquanto arrumávamos a cozinha, Emma me encontrou ali. Mamãe, obrigada por quê, querida? Por nos mostrar que não precisamos aceitar sermos maltratados. Por nos ensinar que merecemos mais. Ela me abraçou forte. Eu amo nossa vida agora. Eu também amo, sussurrei em seus cabelos. Jacob entrou no abraço, agora alto o suficiente para apoiar o queixo em minha cabeça. A melhor decisão que você já tomou foi nos mudar para cá. Eles estavam certos. Comprar o Pentose não foi sobre vingança ou provar algo. Foi sobre escolher a nós mesmos, sobre construir uma vida onde meus filhos soubessem seu valor, onde fossem celebrados, e não tolerados. Minha família lhes ensinou que o amor era condicional, que precisavam ganhar um lugar à mesa. Eu lhes ensinei algo melhor, que eles mereciam um lugar, que sua presença tinha valor, e que afastar-se de pessoas que não viam isso não era amargura ou mesquinharia, era autopreservação. Quando ouviram sobre o Pentose e disseram que estavam arrumando as coisas naquele instante, minha resposta foi simples: não há espaço. Porque realmente não havia. Não para pessoas que passaram anos fazendo meus filhos se sentirem pequenos. Não para uma família que tratava o amor como uma moeda a ser distribuída estrategicamente. Não para quem não podia nos celebrar sem querer algo em troca. O Pentose tinha espaço para nós, para nossa alegria, nosso crescimento, nossa cura, para pessoas que escolhessem estar presentes de forma consistente e genuína. Para a família que construímos, não para aquela em que nascemos. E foi assim que aprendi que merecer isso era mais do que suficiente.